Nós estamos, irmãos, na segunda parte do livro de Daniel. A primeira parte são algumas narrativas que ele e seus amigos vivenciaram, alguns desafios. Ele está na Babilônia com seus amigos, com muitos de Judá, que foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, pela desobediência do povo de Judá, e Deus disciplinou então o seu povo, que abandonou a aliança, que deu as costas para o Senhor, cometeu idolatria, e Deus usou Babilônia para corrigir o seu povo. Nabucodonosor cercou Jerusalém por pelo menos 3 vezes. Na primeira vez levou Daniel com seus amigos 605 a.C. E na terceira vez, 586, aí ele foi cruel. Praticamente destruiu Jerusalém, os muros, o templo, e levou muitos outros exilados para a Babilônia. E eles ficaram ali no cativeiro muitos anos. Daniel chegou na Babilônia, era um adolescente, 14, 15 anos, mais ou menos. E agora, Deus o usou poderosamente ali, naquele contexto, juntamente com seus amigos, como homens piedosos, que foram fiéis ao Senhor, e Deus deu a eles, então, inclusive, cargos. Eles trabalharam na Babilônia, na área pública, e se tornaram homens importantes ali naquele contexto, servos do Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade na vida pública dentro da Babilônia. A primeira parte do livro de Daniel, do profeta Daniel, são narrativas, onde ele passa por alguns episódios, ele e seus amigos. Vocês viram, no primeiro capítulo, ele é ameaçado de morte, pelo sonho que Nabucodonosor teve. Ele revela aquele sonho. Em outro momento, a questão da fogueira, em que os amigos são jogados. Em outro momento, a cova dos leões. Histórias conhecidas que nós, inclusive, ouvimos desde criança na igreja, ensinamos também crianças, quando ensinamos esse livro tão conhecido de Daniel. Mas aí nós chegamos na segunda parte, meus irmãos, que é uma parte mais que revela, na verdade, o futuro, os últimos dias, né? A parte apocalíptica, que é cheia de símbolos, e nós consideramos com os irmãos o capítulo 8, agora chegamos no capítulo 9. Chegamos no capítulo 9, ok? E vamos fazer a exposição agora desse capítulo em 2 momentos. Hoje, nós vamos estudar a oração que Daniel fez. No domingo que vem, se Deus permitir, com a graça de Deus, nós vamos estudar o finalzinho do capítulo 9, que é a resposta de Deus a essa oração, tá bom? A segunda parte, uma parte um pouquinho mais complicada, tem ali as conhecidas 70 semanas, né? Então, um desafio maior aí para a pregação, ok? Primeira parte, então, nós vamos considerar a oração do primeiro versículo até o versículo 19 de Daniel, capítulo 9. Vamos lá? Acompanhe a leitura que farei aqui também, ok? Diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais,
como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra todos nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à verdade, à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Meus irmãos, esta é a oração que Daniel faz. No próximo domingo, a continuação do capítulo, que vai do versículo 20 ao versículo 27, é a resposta de Deus a esta oração, mas aí faremos a exposição em outro momento, se Deus permitir. Vocês perceberam que a primeira coisa que Daniel faz nesse capítulo é localizar o tempo em que aconteceu essa oração, esse momento de contrição e de súplicas da parte dele, e também a resposta que o Senhor deu a ele. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, o que aconteceu? A Babilônia já tinha passado. Dario foi aquele rei que entrou e dominou e conquistou a Babilônia, um governador ali do Império Medo-Persa, que está descrito o que aconteceu exatamente no capítulo 5, quando estava ali o último rei da Babilônia, Belsazar, com aquele banquete inescrupuloso, usando as coisas do Senhor, do templo do Senhor, e Daniel foi lá e revelou o que estava escrito na parede, que foi escrito pela mão de Deus, revelando juízo sobre o reinado da Babilônia. Dario entrou, tomou conta, e essa oração e essa revelação que Daniel recebe agora, neste momento, que está aqui no capítulo 9, aconteceu no primeiro ano desse rei, que foi um instrumento do Senhor para julgar
a Babilônia, que foi Dario e depois Ciro. Então, no primeiro ano do seu reinado, segundo versículo, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que nos mostra aqui esse segundo versículo? Que Daniel era um homem que lia constantemente as Escrituras. Ele constantemente, como um homem piedoso que ele era, um homem temente a Deus, ele estava lá na Babilônia, naquele contexto de disciplina da parte do Senhor, e ele era um homem que procurava conhecer a palavra de Deus, procurava ter a sua mente tomada pelas verdades reveladas pelos profetas, e ele lia, por exemplo, o livro de Jeremias, e foi lendo o livro de Jeremias, e daqui a pouco a gente vai ver que ele lia também Moisés, né? Era um homem encharcado, seu coração era tomado pela palavra de profecia, pela lei de Deus em Moisés, a gente vai perceber daqui a pouquinho também isso, e ele leu Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, e viu que o tempo que Deus colocaria a Jerusalém, os judeus na Babilônia, duraria 70 anos. Vamos verificar esse texto, é bem interessante. Jeremias capítulo 25, volte a alguns livros na Bíblia, alguns poucos livros, né? E não desmarque aí Daniel, tá bom? Não desmarque Daniel. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12. Versículo 11 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Versículo 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a tua terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Ainda em Jeremias, leia comigo o versículo 10 do capítulo 29. Capítulo 29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, duas passagens de Jeremias nas profecias, uma mostrando que depois desses 70 anos a própria Babilônia seria também castigada por Deus, mas a outra mostrando também que são 70 anos de cativeiro e a promessa do Senhor que ele traria de volta o seu povo para Jerusalém. E Daniel, então, lendo Jeremias, viu, ele já está agora no primeiro ano de Dario, então ele lembrou que a Babilônia seria castigada, que a Babilônia seria também duramente castigada por Deus, e ele percebeu então que já estava se cumprindo o tempo de voltar para Jerusalém. Aí veja que ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o tempo está chegando. O tempo de retornar para a nossa terra está chegando. E aquele homem, Daniel, que não era mais aquele adolescente do período de Nabucodonosor, agora era um homem de 82, 84 anos, um senhor idoso, não é? Viu agora a possibilidade, na verdade, ele sabia que Deus, que é fiel, cumpriria a sua palavra, não a possibilidade, mas que isso estava chegando, o momento estava chegando, e agora ele decide então buscar ao Senhor em clamor e oração. E o versículo 3 nos ensina exatamente isso. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Então, quando ele percebe a promessa claramente ali estabelecida e revelada a Jeremias, ao profeta, e quando ele percebe que esse tempo está chegando, ele não se apresenta diante de Deus e diz: eu determino e tal, né? Não, pelo contrário, ele se
prostra diante de Deus com a cara no chão, com o rosto no chão, e ele faz súplicas diante do Senhor Deus, e ele ora, e ele agora está jejuando, e ele se veste de pano de saco e cinza. Porque o pano de saco e cinza era aquela expressão do seu povo, dos seus pais, que demonstrava o arrependimento do coração. Daniel está profundamente humilhado na presença do Senhor. O dia de retornar está chegando. Mais tarde vocês vão ver no versículo 13, que ele faz isso porque ele percebia que o povo que estava lá no cativeiro não estava se humilhando, não estava chorando diante do Senhor, não estava clamando. E ele lembrou pela lei, pelos profetas, que Deus queria que o seu povo buscasse humilhado, se arrependendo dos seus maus caminhos, para que eles fossem restaurados. Vamos lembrar de algumas promessas dessas? Eu quero que vocês abrem comigo, por favor, lá em 2 Crônicas, capítulo 6. É um texto bem conhecido de vocês, tá? 2 Crônicas, capítulo 6. Não desmarca Daniel, tudo bem? 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 até o 40. Ok, meus irmãos? A inauguração do templo. Salomão faz uma oração e aqui está a resposta do Senhor para Salomão. Tá bom? Voltando lá atrás, no período onde havia um reino unido, Salomão, filho de Davi, terminou o templo e ali vai haver a consagração. E Salomão faz uma oração humilde na presença de Deus e Deus responde a oração de Salomão. Olha aí, vamos lá. Versículo 36 diz assim. É a oração de Salomão. A resposta de Deus vem no capítulo 7. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, versículo 36, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do teu lugar, da tua habitação, a sua prece, e a súplica, e faze-lhe justiça, perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti. Versículo 40, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar, daquele lugar, do lugar do cativeiro, do lugar da vergonha, do lugar da ruína, porque pecaram contra o Senhor, porque foram levados daqui. Ouve, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aqui é Salomão orando pelo seu povo. E a resposta do Senhor, capítulo 7, a partir do versículo 12. Diz assim: de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é a resposta de Deus. Essa resposta de Deus está no coração de Daniel, um homem que lia a Bíblia. E ele lembrou disso. Ele lembrou que o tempo do cativeiro estava acabando. 70 anos estava se passando. Mas ele lembrou que Deus havia dito para o seu pai, Salomão:
500 anos antes de Daniel. Daniel, Salomão, se esse meu povo se humilhar e me buscar e orar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E Daniel olha para o lado e não vê ninguém se quebrantando, e não vê ninguém aflito. E ele então se prostra diante de Deus, e ele veste pano de cinza, de saco de cinza, né? E ele se humilha, e ele suplica, e ele ora, e ele busca a Deus. Daniel confiava, irmãos. Vejam, a oração de Daniel é uma oração baseada, fundamentada na palavra de Deus, de fé, confiança nas promessas inigualáveis do Senhor. Por favor, isso é muito importante. Nossas orações, nossos corações precisam estar encharcados da palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração e de palavra. De oração e de palavra. Quando orarmos também fundamentados nas promessas do Senhor, nas suas promessas de graça, de amor. E Daniel era um homem que mesmo no cativeiro, então às vezes a gente usa as dificuldades, as provações, como que desculpa para não termos esse contato diário com a palavra do Senhor, para alimentar nosso coração, as lutas, a agenda muito atarefada. Veja, Daniel era um homem muito importante também dentro do contexto da Babilônia, chegou a ser um homem muito poderoso nos seus dias. Mas ele continuava lendo a palavra de Deus e buscando a Deus em oração. Nós vimos nos outros capítulos que Daniel orava. Quando ele foi ameaçado de morte no primeiro capítulo, ele orou ao Senhor pedindo a revelação do sonho de Nabucodonosor. Quando mais tarde ele soube também que um outro problema havia surgido, ele chamou seus amigos para orar com ele. Quando ele é jogado na cova dos leões, nós vimos, a Bíblia diz que ele orava, as Escrituras nos ensinam que ele orava 3 vezes por dia, e orou até com janelas abertas para os seus opositores olharem e flagrarem ele em oração a Deus, ao Deus único e verdadeiro. Um homem de oração, mas um homem também de palavra. E a oração dele é uma oração totalmente encharcada das Escrituras, com fé nas promessas incomparáveis do Senhor, nosso Deus. Mas é uma oração quebrantada. Não é uma oração que vai ensinar Deus a agir, que vai dar ordens a Deus, que vai exigir de Deus, mas é uma oração quebrantada na presença do Senhor, com humildade. Tem um texto nas Escrituras que é muito lindo, irmãos, eu quero ler com vocês. Lá em Isaías, bem, não todos esses que estamos lendo, né, mas eu quero dizer assim que, de maneira particular, é um texto que mexe muito com o meu coração. Isaías capítulo 57. Isaías 57, a partir do versículo 15. Não desmarca Daniel. Isaías 57, a partir do versículo 15. Vejam que promessa maravilhosa da parte do Senhor. Vamos ler desde o 14. Diz assim: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, no qual tem o nome de santo. 2 pontos. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como o fruto dos seus lábios cria paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Meu Deus. O alto, o sublime, diz assim:
Eu habito no alto e santo lugar, mas também habito no coração contrito e abatido. Habito no coração daqueles que se humilham. E ele diz na continuação do texto, esse povo é rebelde, e por causa dessa indignidade deles e da cobiça, eu fiquei indignado com eles e os feri. Ele diz aqui, mas ele também fala que ele está disposto a sarar e a dar consolação àqueles que choram, que se humilham, que se derramam, que estão quebrantados diante dele, com o coração contrito. E como fruto de seus lábios, cria paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Então, o Eterno habita no mortal. E habita no mortal humilhado que chora para dar a ele paz, para sarar o seu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero pensar, penso, né, que Daniel também tinha esse texto em mente, talvez. Ele lia Jeremias, lia os profetas, e ele percebeu que o segredo, que não é segredo porque já está revelado, é na verdade a gente se prostrar diante de Deus, e nós nos humilharmos na presença dEle. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa, quando vocês olham para o versículo 4 do capítulo 9 de Daniel, ele mostra um pouco, ele vai mostrando para a gente o conteúdo da sua oração, e vocês vão perceber que a primeira coisa que ele faz na oração, antes dela, é se quebrantar. Antes da oração propriamente dita, é se encharcar o coração da palavra, das promessas. Aí ele se quebranta, e quando ele ora, meus irmãos, primeiramente adorando a Deus por suas perfeições, por aquilo que Deus é. Veja lá, acompanhem lá. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, eu estou diante do Deus soberano, eu estou diante do Deus que dirige a história, eu estou diante do Deus todo-poderoso. Mas aí ele também fala uma coisa muito preciosa para nós, eu estou diante do Deus fiel. Quer ver? Vejam a expressão que ele usa, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele adora a Deus, reconhece a grandeza de Deus, e ele traz para a conversa dele com Deus, ele evoca a aliança de Deus, o Deus da aliança. Ele, Senhor, tu guardas a aliança, e vocês percebem que a continuação do texto é uma continuação, vocês viram na leitura, é uma continuação onde há arrependimento. Senhor, sabe qual é a nossa parte nessa história? É corar de vergonha, porque pecamos contra ti, porque não ouvimos os teus profetas, porque quebramos a tua lei, porque idolatramos, porque nos perdemos. Nós não guardamos a aliança, nós somos infiéis nessa história, mas antes do pedido de arrependimento e do pedido de perdão, ele olha para Deus assim, mas o Senhor não, o Senhor é fiel, o Senhor guarda a aliança. Essa aliança, ela sempre foi fundamentada pela graça e pela misericórdia. O fundamento dessa aliança eterna que Deus fez conosco é a graça e a misericórdia de Deus. Nunca foi as nossas obras, porque nós somos infiéis. Nunca foi. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele parte aquele animal no meio, passa no meio daquele animal morto e não permite que Abraão passe. Sabe por quê? Porque as alianças naquele tempo, elas eram feitas assim. As pessoas, quando iam fazer um contrato, uma aliança, e havia valores, havia responsabilidades grandiosas, matavam o animal, partia no meio aquele animal e simbolizava, as partes que estavam fazendo a aliança passavam no meio do animal, como que dizendo assim, olha, se eu for infiel, você vai ter o direito de fazer comigo o que nós fizemos com esse animal aqui morto. Então eu preciso ser fiel, preciso honrar a minha parte. E ambas as partes passavam no meio do animal, mas quando Deus faz aliança com Abraão, Deus não permite que Abraão passe, somente o Senhor passa. É como dizendo assim, você não vai cumprir, você não tem condições, pecador.
essa aliança, ela é totalmente fundamentada na graça de Deus e na misericórdia de Deus. Daniel sabia disso. Daniel leu a lei de Moisés. Ele viu a aliança sendo feita, estava na sua mente, estava no seu coração. Ele leu Êxodo, ele leu lá na nossa Bíblia, capítulo 2, versículo 24, que mostra que o povo de Deus estava agonizando no Egito, debaixo de dura escravidão, gemendo. E lá no versículo 24 do capítulo 2 de Êxodo, diz a palavra de Deus, que Deus ouviu o gemido daquele povo e lembrou-se da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e foi livrar aquele povo do cativeiro. Deus de aliança. Ele leu também lá em Deuteronômio, no capítulo 7, na lei de Moisés, que Deus deixou muito claro o motivo de ele ter escolhido aquele povo. Vocês lembram desse texto? Deuteronômio capítulo 7, vamos ler juntos lá? Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim: acharam, irmãos? Vamos lá? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A escolha do Senhor, a eleição do Senhor, não foi motivada por alguma qualidade daquele povo, ou porque eram grandes, numerosos, ou porque eram cheios de virtudes. Era um povo escravo, humilhado no Egito, mas foi porque o Senhor os amou. O fundamento da escolha do Senhor foi o amor dele, imensurável, eterno, perfeito. Deus amou. Deus amou. E Deus havia feito aliança eterna com os seus pais, com os pais deles. E meus irmãos, Daniel está com tudo isso em mente. E ele diz assim, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Porque a história da igreja, em todos os séculos, é a história de um Deus que guarda a sua aliança. É a história de um Deus de misericórdia e graça para com seu povo. Porque a história da igreja, em muitos e muitos momentos, é uma história de altos e baixos, é uma história de fraqueza, é uma história até de pecado. Mas esse Deus vai, disciplina o seu povo, transforma o seu povo e perdoa o seu povo. É uma história de graça, é uma história de amor, é uma história maravilhosa. E Daniel diz assim, que guarda as alianças. E meus irmãos, a partir de agora, nós temos o quebrantamento, o reconhecimento do pecado. E eu vou ler para vocês agora, acompanhem. Versículo 5 diz assim, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao nosso Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então a oração de Daniel é de quebrantamento. Daniel reconhece que Deus mesmo, por sua graça e amor, levantou profetas para alertar o seu povo.
mas os príncipes da sua terra, os governantes, os pais dele, o seu povo como um todo não ouviu, e prevaricou, e quebrou a aliança, e idolatrou, e se tornou imoral, e se tornou injusto, impuro, etc, etc. E Daniel diz, olha, a nossa parte nessa história de salvação, de resgate, de redenção, sabe qual é? Corar de vergonha. Essa é a parte do pecador na salvação. Corar de vergonha por ter quebrado a lei. Existe algo fantástico aqui. Algo fantástico. Lembrem-se, por favor, que Daniel foi levado para lá como adolescente. Mas ele se coloca no meio. Nós pecamos contra o nosso Deus. Como um leitor da palavra e um leitor da lei, ele sabia muito bem que ele era um pecador. Que ele também não conseguia cumprir toda a lei. E ele e o seu povo todos pecaram contra o Senhor. Não há aqui vitimismo tão comum no nosso tempo, onde as pessoas não são mais responsáveis por nada, sempre os outros, sempre os pais, sempre os antigos. As pessoas hoje não assumem responsabilidades, fogem. As pessoas hoje, elas têm só duas pessoas devendo elas, Deus e o mundo. Ninguém assume mais nada, ninguém se quebranta, ninguém se humilha, ninguém reconhece, ninguém pede perdão. E aí entra um monte de coisa que a gente poderia falar aqui. Por exemplo, o fato de que hoje o pecado está sendo chamado de doença, e agora o pecador ele não precisa mais criar vergonha na cara, se arrepender, se voltar para Deus, ele precisa de um remédio. E tantas outras coisas, tantas outras falácias, tantas outras mentiras que vão isentando as pessoas das responsabilidades diante de Deus. A culpa é da sociedade, a culpa é da família, a culpa é da história, a culpa é não sei o quê. Uma sociedade, um povo, uma geração que não sabe o que significa dizer eu errei, eu peço perdão, o meu papel nessa história é corar de vergonha. Não sabem. Coração duro diante de Deus. Acham que estão fazendo um favor para Deus de existir e um favor para as pessoas. Não há humilhação. Que ensinamento Daniel nos deixa? Nós e nossos pais pecamos contra ti. Nossos pais pecaram. Não demos ouvido ao Senhor. Tem misericórdia, Deus. Ele não diz, Senhor, mas olha, eles pecaram, mas eu revelei o sonho, eu estou com integridade aqui, eu sou um dos mais influentes aqui na Babilônia, né? Então, poxa, foi mal o que eles fizeram. Lamento por Salomão, fez aquela oração tão bonita e depois até sacrificou as crianças no altar de Baal, os outros reis, Zedequias, meu Deus, que tristeza, lamento. Esse povo foi muito mal contra ti, Senhor. Não, esse homem está chorando, esse homem está quebrantado diante do seu Deus, esse homem está dizendo, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Estamos já encerrando a mensagem, irmãos, e o versículo 13 diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então, ele olha e diz assim, meu Deus, a palavra está se cumprindo, o dia da nossa saída está chegando, mas ainda assim, mesmo diante desse, da verdade que nós erramos, de que estamos aqui por nossa culpa, de que esse Deus é fiel, nós que fomos infiéis, e ele prometeu que seriam 70 anos, o prazo está encerrando, mas ainda assim ele olha para o lado e o seu povo não está buscando a Deus. O seu povo não está se quebrantando e não está se aplicando à verdade. Eu pergunto, será que esse, de repente, é um quadro da igreja atual? Um povo sem quebrantamento e um povo que não se aplica à verdade, à palavra. Será que esse é o quadro da nossa vida hoje?
Será que estamos repetindo os erros dos nossos irmãos do passado? Um povo que não busca a Deus, que não se converte da sua maldade e que não se aplica à verdade de Deus. Será que esse é um quadro da igreja moderna, pós-moderna? Precisamos refletir seriamente sobre isso. Precisamos olhar com muita atenção para isso. Eu quero encerrar, meus irmãos, mostrando apenas mais duas coisas. O restante do texto, vocês vão perceber que é quebrantamento, pedido de perdão, reconhecimento do pecado. Mas eu quero destacar uma coisa. O versículo 17 e o 18 nos ensinam duas coisinhas preciosas, e eu vou encerrar aqui, que diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. O motivo desse resgate é o amor do Senhor. O amor de Deus à sua própria glória. Resgata-nos por amor do teu nome. O Senhor colocou o seu nome em nós. Resgata por amor do teu nome, para que o teu nome seja exaltado. Ele não está cantando, eu sou precioso, mas não. O motivo é o amor do nome do Senhor. Esse é o coração quebrantado, que quer a glória de Deus. Ele não quer adulação. Ele não quer ser o motivo. O motivo é o nome glorioso de Deus. E aí, finalizando, vejam, irmãos, que coisa maravilhosa o versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Lembra das palavras lá da oração de Salomão? E da resposta que Deus deu? Inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face. Por favor, marquem na Bíblia de vocês isso. Por favor, marquem na Bíblia de vocês isso. Não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Nós não estamos aqui batendo no peito e dizendo que temos mérito para sairmos daqui. Não temos mérito para sairmos daqui, nós somos pecadores. Não há justiça em nós mesmos. Não há justiça própria aqui nessa história. Não temos essa ousadia de fazer súplicas, batendo no peito e dizendo, olha para nossas obras perfeitas e boas, como somos pessoas agradáveis, como temos melhorado nesses últimos 10 anos. Não há essa loucura, essa ousadia de se apresentar diante do Deus Santo, batendo no peito e dizendo, temos méritos, queremos teu aplauso, queremos o teu reconhecimento. Vamos fazer aqui muitas coisas para atrair o teu olhar e merecer. Não existe isso. Existe um homem esvaziado de si, porque ele sabe, ele lia os profetas, ele sabe que o melhor dele para Deus é como trapo de imundície. Ele sabe. E eu quero encerrar porque aqui nos faz lembrar de Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sabe qual é a nossa diferença de Daniel? Nenhuma. Nós também estamos aqui, meus irmãos, e somos
alvos da misericórdia de Deus e da graça e do amor dele, e nós fomos escolhidos não é porque éramos grandes neste mundo, mas é porque ele nos amou. E também não estamos aqui baseados, fundamentados em nossas próprias justiças. A gente não pode dizer assim, não, realmente aquele povo foi muito difícil. Até entendo, Deus, mas nós aqui, graças a Deus, nós somos melhores, né, mais corretos. Tá. Lá em casa não tem Baal. Somos pecadores também, irmãos. Destituídos de justiça própria, todos nós. Nós e nossos filhos, nossos pais. Nós, como igreja, temos perdão e acesso a Deus, porque a justiça que nos faltava, Cristo veio nos dar e nós a recebemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se fez para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando o Pai olha para nós, Ele olha a justiça do Filho dele em nós. Isso se chama justificação. Nós somos o povo justificado pela graça de Deus. Daniel e nós somos alvos da graça de Deus. E nós fomos perdoados. Nós não estamos aqui porque recebemos recompensa pelas nossas excelentes obras, mas nós recebemos perdão de um Deus misericordioso, que é justo, santo e amoroso, e que enviou o Filho dele, para que através da pessoa e da obra dele, nós e nossos irmãos do passado, pudéssemos alcançar graça e misericórdia. Não temos mérito nenhum. Nossa parte também nessa história é corar de vergonha, porque quebramos a lei do Senhor. Talvez corar de vergonha, porque não temos orado com humildade na presença de Deus. Reconhecido isso. Corar de vergonha também, porque não temos nos aplicado à verdade, à palavra de Deus com amor, com santidade. Corar de vergonha, porque nossas orações, às vezes, é só pedindo coisas para Deus. A doença, o desemprego, o casamento, o dinheiro, isso, aquilo. Mas quantas vezes a gente se humilha realmente, como Daniel fez? A gente se quebranta. Quantas vezes a gente realmente ora com o coração encharcado das promessas da palavra? Quantas vezes nas nossas orações nós exaltamos a Deus, as suas grandezas, as suas glórias? Quantas vezes nós dedicamos tempo pedindo perdão pelas nossas faltas e pecados e clamando a Deus por misericórdia para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, pelos nossos irmãos? Quantas vezes reconhecemos a nossa infidelidade e exaltamos a Deus porque Ele é fiel? Quantas vezes o louvamos por causa dessa aliança de graça e misericórdia, aliança perfeita, que inclusive foi anunciada por Jesus Cristo como a renovação. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quantas vezes batemos no peito e dizemos, "Sê propício a mim, pecador, Senhor", porque não temos justiça nisso. Não temos. Mas nós te louvamos, porque a justiça que nos era impossível por nós mesmos, o teu Filho veio nos trazer. E Ele se fez carne. E Ele orava. E Ele era sedento de obedecer a lei, a palavra, e cumpriu toda a lei. E sem culpa nenhuma, se entregou para morrer por nós que tínhamos toda a culpa, para que através da vida e da morte dele, nós pudéssemos receber vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Agora esse Deus nos chama para a consagração, para a dedicação total da nossa vida, do nosso coração, para que o busquemos humildemente, com oração e tenhamos amor por sua palavra, como teve Daniel. Que Deus nos ajude. E quero dizer, se alguém aqui não tem Cristo, irmão, e alguém aqui acha que precisa mudar, que pode mudar para impressionar a Deus, por favor, esqueça essa mentira. Confesse Jesus como Senhor e Salvador, entregue o coração a Ele, clame a Ele, reconheça que você é um pecador, carente da glória de Deus,
e que somente em Cristo você pode ter perdão, salvação, vida eterna, que Ele é a sua redenção, Ele é a justiça que você precisa, Ele é a sabedoria que você precisa. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, não há outro. E conheça Deus, a Deus, experimente da sua paz, da sua vida, e tenha comunhão com Ele, e faça parte mesmo, de verdade, espiritualmente, do povo dEle, e seja abençoado por Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.